Quem, Zé? Da seleção brasileira? Pode ser até brasileiro. O Carlos Alberto gosta do Renato. Eu treinaria... Acho que tem hoje, Eu traria um treinador estrangeiro, Benja. Um treinador estrangeiro para ver se realmente, de fato, o problema é o treinador. Você esperaria o Ancelotti? Não. 2 anos já, pô. Esperar mais Não. o quê? Você faria quem, então? Esse bebê aí vai nascer como? Diabético. Isso é para trazer, Benja. Traz assim, Guardiola. Você tem que trazer um nome de peso. Você não pode trazer Mas um... não vem. Né? Aí Esses tudo caras bem. não vêm. Traz o Guardiola Guardiola. assim- também teria trazido. Não, mas eu tô dizendo. Jorge Jesus Klopp. e Abel Ferreira, você traria um dos dois? Eu, particularmente, eu acho que assim, o Jorge Jesus, a amostragem é muito mais próxima daquilo que nós enxergamos como futebol. Pelo menos que nós vimos no Flamengo. São 6 meses só no Flamengo. Né? Isso. 6 meses no Flamengo. Do Flamengo eu quero, não é o Jorge Jesus usual. 6 meses do Flamengo. Não sei se ele conseguiria fazer na seleção brasileira. Porque assim, bem, a gente tem que falar. A seleção brasileira, você não tem o dia a dia. Não tem treino. Você não tem treino. É Você diferente, chega, né? você chega na segunda-feira para jogar na quinta-feira. Eu sei porque o Carlos Alberto vivenciou isso, eu Zé, vivenciei. tu quer ver outra coisa? Você chega na... A gente tá aqui, vai lá no Japão. E cada vez Sim. tem menos tempo para treinar. Não, aí tu sai daqui, vai lá pro Japão jogar. Aí fuso horário e não sei o quê. Aí eu treinei com o Zé um dia. Aí nem dormimos direito e nem quer cobrar Não, Não, e hoje se treina menos do que se treinava na seleção na época de vocês. eu joguei contra a Argentina no Maracanã. Nós jogamos, acho que 98. no domingo, 98. Nós jogamos domingo com a Inter. Aí viajamos na segunda, chegamos na segunda aqui, treinei terça, quarta-feira, na quinta eu tava jogando. O avião Com nas detalhe. Com- E foi o jogo que te tirou, tirou Sim. da Copa da França. Aí eu te pergunto, pergunta pra mim, quantas vezes eu joguei ao lado do César Sampaio, do Raí e do Leonardo? Nenhuma. Nenhuma. Foi o Do jogo que te tirou da Romário, Copa. Romário e Ronaldo ali na frente. Com o Ronaldo tudo bem, mas Ronaldo e Romário, você precisa entender como eles vão se movimentar para você jogar quem está no meio campo ali. Nada. A gente olhava um pro outro assim, e aí, o que nós vamos fazer? Do outro lado tinha Veron, Zanetti, Simeone, Ayala, tal, e os times, e eles estavam disputando as eliminatórias. Então eles tinham um conjunto já das eliminatórias. O Brasil não tinha O Brasil eliminatória. não tinha nada. Era campeão do mundo. Dificílimo. Ô, Mauro, mas nós temos 2 jogos agora. Tem de agora. eliminatórias. Logo tem a convocação, dia 20, 19 Quem vai dias agora. convocar? Desculpa até tinha. Por enquanto, provavelmente por enquanto, é o Rodrigo Caetano. Desculpa te Juan. Rodrigo Caetano e E Juan. quem vai dirigir o time? Ramon Menezes? O Espírito Santo. Você lembra quando Amém. o Tite assume contra o Equador? Não entendi, fala de Você lembra quando o Setembro Tite de assume? 96, lembro. de 2016. Sabe o que ele faz? Ele chama todo mundo, como que você joga no seu time? Como você joga no seu time? Inclusive, ele colocou bota todo o Gabriel mundo no mesmo ele dá time. O sequência. Gabriel Jesus Gabriel Jesus explode fez- ali e Ele a pegou treta dele com o base Gabigol começa da ali. seleção olímpica. Sim. Cara, mas que coisa maluca. Nós temos uma eliminatórias. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu não sei quem vai convocar. Veja, em e não sei quem vai ser o 2002, treinador, Em velho. 2002 o E Brasil nós, teve... estamos em quinto lugar na Em tabela. 2002 a gente tinha mais E a gente risco tava porque tinha brigando menos com a- vaga. Em 2002 o Brasil teve 4 treinadores que convocaram 104 jogadores para 18 jogos. E o Brasil acabou vamos campeão. à Copa, Só Mauro. que tinha muito mais jogador lá, o melhor jogador do que a gente tem hoje. Ó, se a gente pega Dessa frase do Abel. Ele falou ordem e progresso, que está na bandeira do Brasil e tudo mais. É claro, é uma honra, mas eu tenho aqui o meu compromisso com o Palmeiras. A minha leitura é, achou legal, deixou a porta aberta, mas vamos ver o que vai acontecer. Mais ou menos isso. Não falou não, eu fico no Palmeiras, não é para mim, não falou. Diga aí. A minha leitura é outra. Ah, Minha leitura é a seguinte: ele já deixou a letra. Ó, eu tenho o contrato, né? Não é uma coisa simples. Mas para mim é o seguinte: eu vou. Vai depender só de conversar com a Leila. Porque o contrato que ele fala é a Leila, né? sim. Se a CBF quiser, a Leila mesmo falou. Se tiverem interessado no Abel, tem que ligar para mim. Ela falou também. Eu li a entrevista dela. Então é o seguinte: se a seleção quiser mesmo o Abel, vai ligar para a Leila, vai negociar, o Abel vai querer ir, porque para ele será... O Palmeiras já é o maior trabalho da carreira dele. O maior time que ele treinou, os maiores títulos da história dele no Palmeiras. E se ele for treinador da seleção brasileira, vai ser o maior trabalho. Assim, ele vai dar uma volta por cima na Europa, em Portugal, e na Europa toda como treinador.
cara virou treinador da seleção brasileira, o Abel, para ele voltar para a Europa, depois é seleção de Portugal, é Liverpool, sabe? É Manchester United, é Milan, é esse tipo. É esse tipo, Bayern de Munique, é esse tipo de time, se ele chegasse a ser treinador da seleção brasileira. Hoje, mais cedo, o seu nome foi citado como um dos 4 que a CBF avalia para assumir a seleção brasileira. Queria saber se em algum momento você recebeu algum contato e se de fato acontecer, é algo que pode fazer você mudar seus planos de cumprir o contrato aqui no Palmeiras? Obrigado. Eu não falo de SES e a nossa Presidente já foi muito clara em relação a isso. A Leila já foi muito clara em relação a esse tema. Você teme de alguma forma que o Abel possa ser contactado ou até perder o treinador de fato para a seleção brasileira? Olha, que tem o cargo vago agora? Vou te falar uma coisa, meu amigo. A presidente do Palmeiras não teme absolutamente nada. Nada. Tá? E eu não falo sobre hipóteses. O Edinaldo nunca me procurou para conversar sobre esse assunto. Quando tiver alguma coisa nesse sentido, eu volto a falar com vocês. Mas em nenhum momento o presidente Edinaldo me procurou para perguntar sobre o Abel. E o Abel continua conosco. Não é? Ele tem contrato até o final do ano. E vamos em frente. Tá bom, Leila. Marco Aurélio Cunha, para você, de verdade, o Abel Ferreira teria sucesso na seleção brasileira caso a oportunidade fosse dada e ele aceitasse? Eu acho que sim, não tenho dúvida que ele é o melhor treinador trabalhando aqui no Brasil hoje. Como eu falei, sempre falta só controlar os ânimos, né? Você vê que uma vitória faz bem, ele fica educado, falou sobre o time, sobre o elenco, opções. A consequência disso, deixar o Jorge Jesus ainda mais na bronca. Ele está muito irritado, muito na bronca de ser tratado como segundo plano, porque houve uma aproximação, tá? A informação que eu tenho é que houve sim uma aproximação, não houve conversa oficial, mas houve conversa extraoficial, tá? Ou seja, houve uma paquera. E ele sinalizou claramente que queria a seleção brasileira, que quer a seleção brasileira, e de repente, quando o Ancelotti se viu em baixa no Real Madrid, primeiro com a eliminação da Liga dos Campeões, depois com a derrota na final da Copa do Rei, e também com o distanciamento na tabela em relação ao Barcelona no Campeonato Espanhol, a CBF meio que largou de lado um e olhou para o outro. Isso está irritando profundamente o técnico Jorge Jesus. Edinaldo. A gestão de Edinaldo até agora, ela teve primeira opção, depois que o Ancelotti disse não lá atrás, Fernando Diniz para conciliar. É mais ou menos o que seria esse projeto que o Massa descreveu, meio sem pé nem cabeça. Abel, não, pode fazer sentido para a CBF, né? Para o Palmeiras não faz nenhum sentido isso. Mas o clube nunca vai fazer, né? Foi assim, o Diniz, você pode ficar no Fluminense e tocar a seleção durante as datas FIFA, né? Não é a mesma coisa, mas seria essa composição meio maluca. Então não é novidade na gestão de Edinaldo um técnico acumular clube e seleção, né? Que poderia acontecer nessa hipótese do Mancini, do Abel, se for convidado, se aceitar, se não sei o quê, comandar a data FIFA, depois Mundial e depois ficar na seleção. Então não seria inédito na gestão de Edinaldo. A segunda opção do Edinaldo foi o Dorival Júnior. O que aconteceu? Ele foi tirado do São Paulo 5 dias antes de começar a temporada, sendo que o Dorival planejou, contratou, né? Então, também não é inédito você tirar o técnico de um clube às vésperas de algo importante, de uma temporada toda pensada em função do técnico.